Todos os filmes, absolutamente todos os filmes, têm um vilão. Olá, que tal falarmos de malvados no cinema? E por que eles nos encantam tanto? Eis um grande mistério. Deveríamos apenas gostar do herói, não é não? Era só do herói e ponto final. Eles matam, manipulam, mentem, fazem intriga e ainda assim fascina a todo mundo. Vilões, antagonistas, anti-heróis, personagens que, de vez em quando, deveriam nos causar uma repulsa, despertam admiração. E por quê? Mas calma, que não são todos. Por exemplo, aqueles filmes de terror, tipo Jogos Mortais. Não, aquilo é outro tipo de vilão, é outro tipo de conversa, e esses vão ficar para outro dia, outro vídeo. Hoje vamos falar rapidamente por que dentro da arte, principalmente no cinema, os vilões se tornaram figuras centrais do imaginário coletivo. Se puder, deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos em frente falando sobre esse assunto interessante, porque sabemos que aqui a gente fala de cinema de verdade. O vilão raramente é um simples malvado e se ampara em premissas pessoais para dizerem que tem motivos para ser o que são e para as maldades que fazem. Bons roteiristas sabem muito bem que um antagonista bem descrito e, antes de tudo, um personagem com motivações, no mínimo, coerentes, compreensivas, não diria tanto, mas coerentes, porque sempre agem motivados por vingança, egoísmo, inveja, coisas do gênero, poder, essas coisas. Muitas vezes eles não são personagens mais bem desenvolvidos em cena. Tem arcos narrativos mais complexos e, porém, mais bem definidos. Dilemas morais e profundidade até psicológica. Exemplos disso são Michael Corleone, de O Poderoso Chefão. Se pensar bem, ele não era tão vilão assim. Anthony Chigurh, um nome muito estranho, com Javier Bardem, em Onde os Fracos Não Têm Vez. E até mesmo o elegante Hannibal Lecter. O cinema é uma arte que explora o ser humano, seja no bom sentido ou no mau sentido. Para alguns, é a melhor forma de se contar uma história. Já nós, seres humanos, que somos influenciáveis e feitos de pesadelos e sonhos, os vilões costumam corromper a moral dominante, desafiam regras, expõem as hipocrisias sociais. E assim eles nos permitem contemplar o proibido de uma forma segura, de uma forma mediada e amparada pela arte, porque afinal na arte pode tudo, até falar e escrever errado, é a tal da licença poética. O que talvez sentimos na verdade é o prazer de ver os vilões em ação e assistir o mundo ruir sob suas mãos, sem termos que pagar preço nenhum por conta disso, e sem responsabilidade nenhuma sobre coisas que eles fazem. E ainda pior, isso tudo aumenta a nossa, digamos, estima por eles, enquanto eles são o que são por causa de injustiça e até mesmo sentimos pena deles. Quem viu Game of Thrones sabe muito bem o que estamos dizendo aqui, porque se tem uma série que mostra um vilão muito mau e que pode se fazer de bonzinho e fazer você depois sentir pena dele, é em Game of Thrones. Cersei está aí e não nos deixa mentir. Quando você vê Game of Thrones, algumas vezes você quer que ela morra, depois, coitadinha, por que fizeram isso com ela? Curiosamente, nos identificamos com vilões, não porque somos maus, mas porque eles são profundamente humanos. Como dizer isso? É estranho. Muitas vezes eles são figuras feridas, marginalizadas, movidas por
dores reais. Também há um componente estético nos vilões. Os vilões costumam ter design de produção muito marcante, figurinos memoráveis, atuações muito magnéticas, cativantes. Personagens como Hannibal Lecter, Alex Delarge, de Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, ou até mesmo o Coringa, de Heath Ledger, de Christopher Nolan, em Batman, são lembrados não só pelas ações, mas pela forma com que ocupam a tela. É um talento puro, é presença de palco, como se diz. E o cinema, enquanto arte visual e sonora, eleva esses personagens malvados a símbolos quase mitológicos. É claro, num assunto como esse, devemos ressaltar o grande Darth Vader. O cara aprontou, mandou, matou, explodiu um planeta inteiro. E sabe-se lá com quantas pessoas lá dentro. Mas Darth Vader tem uma elegância no porte, na voz, no sabre de luz e no final ficou bonzinho. E agora é a sua vez. Eu gostaria que você dissesse nos comentários qual vilão marcou mais a sua história no cinema. Qual deles você gosta mais? Qual deles se tornou bonzinho no final e virou santo? Diga aí nos comentários e participe desse nosso vídeo. Gostar de vilões não é o mesmo que gostar da maldade. Atenção a isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou pelo menos não tem que ter. Gostar ou se afeiçoar aos vilões de um filme ou série seria reconhecer a complexidade e a necessidade que esses personagens trazem à narrativa e à linguagem do cinema. No fundo, os vilões revelam revelam um herói escondido. E é por isso que muitas vezes são eles que, por mais que não mereçam, permanecem conosco depois dos créditos finais. E aqui nesse caso eu lembraria de Velozes e Furiosos. Veja, em Velozes e Furiosos a gente torce para o bandido se dar bem. Onde já se viu isso? Já virou carisma, já virou empatia. E lá se vão 13 filmes, se não me engano. Bem, toda história, todo filme tem a sua parte que é ruim, que é um problema, e está sempre relacionada, claro, a um vilão. Até em Dias Perfeitos, do ano passado, que quando você lê a sinopse, pensa, ué, mas vamos ficar 1h30, 1h40 vendo um cara lavando banheiros em Tóquio e não tem nada, nem um tirozinho, nem um vilãozinho? Sim, mas aí é que tá, há ali um vilão, e talvez o vilão seja o próprio tempo, que chega com a idade, e o tempo é um vilão que ninguém pode vencer. Mais uma vez, e você? Qual vilão marcou a sua vida? Qual vilão te marcou mais? Deixe nos comentários aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com quem também se encanta com essas histórias do lado negro da força, do lado sombrio do cinema. Vamos ficando por aqui com essa análise quase filosófica sobre vilões no cinema, que esse papo ainda teria muito mais coisa para falar e para contar. Ficamos por aqui, deixe os seus comentários, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, aqui se puder, e até o próximo.